Olá, estudantes. Espero que com você esteja tudo bem. Eu sou o professor Elber Cabral, do curso técnico em Recursos Humanos da querida Escola Técnica Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. A gente está hoje aqui para gravar a segunda unidade da disciplina Comunicação Empresarial, tá certo? Hoje quem vai estar com a gente ajudando bastante, ele tem bastante conteúdo para nos ajudar. É o professor Hernandes Queiroz, ele tem mestrado e doutorado em Educação, e ele é graduado em Comunicação Social e Jornalismo, tá certo? Ele está aqui para nos ajudar. Você, futuro técnicos humanos, precisa um pouco de alguma experiência técnica, tá certo? Professor, eu agradeço a sua presença aqui para ajudar o nosso estudante. Elber, quero agradecer pela oportunidade da conversa aqui sobre comunicação empresarial, uma ferramenta fundamental, né, nas organizações, trazendo todos esses princípios, né, tanto da questão interna como da questão externa, né, como é que esses processos comunicacionais acontecem dentro das organizações, né. Então a gente vai procurar caminhar por essas veredas aí, entender um pouco como é que esses processos acontecem dentro das organizações, relacionando tanto a gestão, setor de comunicação, setor de recursos humanos, que trabalham de forma, né, dialogadas dentro das empresas. Então, é por aí que a gente vai poder ter essa oportunidade de conversa. Maravilha. Bom, como a nossa unidade vai focar os processos da comunicação, embora a gente tenha esse tema, logicamente que eu queria que o professor trouxesse um pouco de sua bagagem numa introdução. Ou seja, professor, como é, afinal, a comunicação empresarial sobre a sua perspectiva, que a gente pode ajudar aí o estudante? A comunicação, né, a gente pode dizer que a comunicação ela está praticamente em tudo que a gente faz, né? Perfeito. Todas as relações que a gente estabelece, a gente tem uma relação comunicativa, né? E isso dentro das empresas, das organizações, acontece que a gente diz de uma forma mais organizada, né? Então a gente vai entender a comunicação empresarial numa perspectiva bem ampla, dentro das organizações. Então, como comunicação empresarial, a gente vai pensar tanto aquelas estratégias comunicacionais que acontecem voltadas especificamente para o público interno, ou seja, para os colaboradores, bem como para os clientes, né, daquela determinada empresa, né? Então, quais são, né, esses setores que são fundamentais nesse processo de relação que são estabelecidas a partir da comunicação? Então a gente vai pensar, ó, assessoria de imprensa é uma prática da comunicação empresarial, né? A gente vai ter o marketing, que também é outra ferramenta importante, né, naquilo que a gente tem como para apresentar para seus clientes os produtos ou serviços que são oferecidos pelas empresas, né? Pelas empresas. Então a gente vai perceber que o setor de comunicação é bastante amplo. E quando a gente traz para essa perspectiva mais interna, a gente vai pensar a perspectiva do endomarketing, né? Ótimo, foi bom o professor ter falado isso. A expressão endomarketing a gente não abordou propriamente no e-book. No entanto, é interessante a gente trazer à tona essa expressão endomarketing para a gente perceber como ela faz parte, ela atua preponderantemente na comunicação e o RH ele entra nesse processo também. Então, professor Hernandes, o que é o endomarketing e como é que ele funciona na prática nas empresas? Então, endomarketing é aquilo que a gente chama o marketing para dentro, né, o marketing interno. Perfeito. Que acontece nas organizações. E aí você citou, professor Elber, um ponto que é significativo, né? Como é que o endomarketing ele trabalha de forma articulada com o setor de recursos humanos? Isso. Né? Porque aí a gente vai ter uma relação muito próxima, né? Setor de recursos humanos que vai também estar trabalhando aquela perspectiva de estratégias motivacionais que acontecem nas organizações, e aí esse processo vai estar dialogando o tempo todo com o setor de endomarketing, né? O que é esse marketing interno, né? É aquilo que está voltado para todos os seus colaboradores, os fatores motivacionais, né, que buscam gerar mais satisfação em relação aos colaboradores. Então, isso é um ponto muito significativo, né? E como é que esse processo pode acontecer, né? A gente tem todas aquelas estratégias de se comunicar internamente, né? As ferramentas que a gente pode utilizar hoje no endomarketing para que todos estejam em comunicação, mas também, além dessa relação comunicacional que a gente percebe
que o endomarketing desenvolve, tem os fatores que o setor de RH vai trabalhar. Quais são os meios que eu posso motivar esses colaboradores para que eles tenham um melhor desempenho, que eles estejam mais satisfeitos no seu ambiente de trabalho. Por quê? Esse colaborador satisfeito, né, ele vai ser aquele agente, né, de marketing externo. Ou seja, se eu estou satisfeito no meu ambiente de trabalho, eu vou ser um colaborador que eu falo bem da minha empresa, eu faço aquilo que a gente costumeiramente chama de vestir a camisa da empresa, e que é um fator fundamental. Então, as empresas elas têm, né, percebido o quanto trabalhar o marketing interno tem sido importante nesse processo, né? Interessante você falar isso, professor Hernandes, que eu abordei no e-book de comunicação empresarial muito o aspecto da reputação da empresa. Então, quando a gente fala de reputação de uma empresa, que de longe ela é difícil de ser construída, mantida exige outro trabalho tão árduo quanto, e a reputação, quando ela é bem vista, ela não é bem vista apenas pelo externo, pelo ambiente externo da empresa, pelos clientes, pela comunidade, pelos stakeholders de uma forma geral, mas, sobretudo, pelo próprio funcionário. Então, essa história de o funcionário ter orgulho de dizer onde trabalha, o que você faz parte de um processo que gera determinado produto com valor agregado ao seu consumidor, e isso ele vai para a rua, como o senhor falou, e vai vender, sim. Ele não deixa de ser uma ferramenta de marketing, de venda do produto da empresa. E a comunicação tem papel importante, sim. A gente vai entender ao longo desse bate-papo. Mas retome, professor. Outra questão que a gente percebe muito, e eu acho que um ponto que você já trouxe agora, mas eu queria reforçar um pouco, essa questão da identidade da empresa, que é trabalhada de forma muito interessante, né, pelo setor de endomarketing, né? A empresa ela tem uma cara, ela tem uma proposta, né, e cria uma relação de identificação muito forte. Esse colaborador, né, que está sendo, né, satisfeito, né, e que se reconhece como parte pertencente àquela organização, né? Então, esse sentimento de pertencimento, né, ele cria uma identidade extremamente significativa em relação ao colaborador e à empresa. Então, quando você traz essas questões, né, que a gente vai observando, né, como é que a sociedade também, né, vai ter conhecimento daquilo que a empresa oferece de bom, né, a partir do seu colaborador, que ele não é simplesmente aquele que está executando uma função. Sim. Né, mas ele é um agente de transmissão de toda a política organizacional, né, daquela organização. Isso certamente tem sido um fator fundamental, especialmente no modelo de sociedade que a gente vivencia hoje, né? Nós temos uma sociedade que é marcada por todos esses recursos tecnológicos e que tem sido uma ferramenta muito bem utilizada, né? Porque se a gente olha o marketing interno, né, ele se utiliza de ferramentas extremamente digitalizadas hoje, né? Por exemplo, né, os blogs, né, os canais no YouTube, né? Então, várias ferramentas que a gente está utilizando, né, nesse processo de comunicação, que facilitou muito. As redes sociais, que é uma ferramenta extremamente utilizada hoje por qualquer empresa, né? Então, como é que a gente pode estar, né, pensando esse agente interno que está aqui mais satisfeito e como é que ele leva todas essas questões lá fora, né? Como é que isso aparece para além desse espaço interno aqui, né? Então a gente vai percebendo que o processo de comunicação, né, ele cada vez mais ele ganha um sentido muito especial, né, nesse processo de e que tem sido uma ferramenta muito bem utilizada, né? Porque se a gente olha o marketing interno, né, ele se utiliza de ferramentas extremamente digitalizadas hoje, né? Por exemplo, né, os blogs, né, os canais no YouTube, né? Então, várias ferramentas que a gente está utilizando, né, nesse processo de comunicação, que facilitou muito. As redes sociais, que é uma ferramenta extremamente utilizada hoje por qualquer empresa, né? Então, como é que a gente pode estar, né, pensando esse agente interno que está aqui mais satisfeito e como é que ele leva todas essas questões lá fora, né? Como é que isso aparece para além desse espaço
interno aqui, né? Então a gente vai percebendo que o processo de comunicação, né, ele cada vez mais ele ganha um sentido muito especial, né, nesse processo de divulgação de uma marca, de um produto. Mas, Elber, tem um ponto também que a gente não pode deixar de levar em consideração, que é fundamental para a gente olhar, né, a função que o endomarketing ele exerce quando se trata, né, das relações humanas. Né? Perfeito. Como é que esse ambiente, por exemplo, interno, ele pode ser um ambiente menos conflituoso, né? Um ambiente onde as pessoas consigam conviver e dialogar de maneira muito mais harmoniosa, porque isso tem um reflexo extremamente importante quando se trata, né, de pensar uma organização, né? Então, qual é o papel do endomarketing, qual é o papel dos recursos humanos, como é que ele se articula para se pensar em trabalhar ou amenizar conflitos que são comuns onde se juntam Bom, pessoas. é bom o senhor ter trazido essa temática. Perceba, estudante, que ao longo da conversa, ao longo da fala do professor Hernandes, ele veio trazendo alguns pontos importantes e que quem está no RH, já é um profissional de RH, já percebe que ele tem um papel ali, tá? Então, no caso das relações harmoniosas, do aspecto motivacional e das relações harmoniosas dentro de uma empresa, ele é o que vai conseguir dizer se o clima organizacional vai ser bom ou ruim. Então, fala um pouquinho mais, professor, da atuação dos recursos humanos dentro desse processo da comunicação, do endomarketing e da motivação, que, consequentemente, isso vai ter reflexo no resultado organizacional. Fala para a gente, por favor. Recursos humanos, né, quando a gente pensa em recursos humanos, a gente pensa logo em relações humanas. Né? E há diversas questões, Elber, quando a gente pensa, né, o desafio de se lidar com pessoas. Né? E é fundamental, por exemplo, né, entende-se que sem comunicação não há entendimento. Né? Então o diálogo ele passa a ser uma ferramenta indispensável nessas relações. Né? Então não há como você separar a perspectiva do endomarketing dos recursos humanos. Aquele setor que está cuidando de pessoas, que lida com pessoas. Né? Quando a gente traz recursos, eu falo recursos humanos, termo, o recurso de pessoas, de gente. Lidar com gente passa a ser um desafio, mas passa a ser algo extremamente interessante, né, quando você consegue construir um ambiente que foge de uma relação extremamente conflituosa e eu consigo, a partir de então, né, traçar propostas, né, traçar alternativas onde eu possa ter um grupo de pessoas trabalhando cada vez mais em foco de um objetivo. E esse objetivo é alcançar resultados dentro de uma empresa. Né? E que aí, claro, a gente não vai descartar, né, que todas as empresas elas têm uma função que é da lucratividade, que é fundamental. Mas como, né, a gente desenvolver atividades que vão para além do foco financeiro? E esse financeiro ele será consequência daquilo que está sendo desenvolvido como estratégias, né, dentro de uma organização. Né? Então, esse setor aí, se eu tenho um grupo, por exemplo, de 100 colaboradores, e esses 100 colaboradores eles estão engajados num processo em prol de um projeto, né? Então esses resultados, claro que eles vão ser efetivamente muito mais interessantes em termos de resultados a ser alcançados. Né? Então a gente vai percebendo, Elber, que são pontos muito significativos para a gente estar olhando, né, e dando uma atenção especial. E não... O senhor falou uma palavra mágica, que é o que a gente tocou muito nesse assunto no e-book ao longo do nosso trabalho dessa disciplina, que é a palavrinha mágica, engajamento. Então, o engajamento do funcionário dentro do todo o processo da empresa, o processo comunicacional, ele é tão importante, a gente não vai ter tempo hoje de abordar aspectos como o ruído, que vai ser falado, foi falado na verdade na primeira unidade, mas fale um pouquinho mais sobre esse engajamento para a gente poder fechar essa videoaula. Infelizmente, a videoaula tem um limite de 15 minutinhos, mas a gente está tentando buscar o máximo que o professor tem a nos oferecer. Mas fala aí, professor, por favor. Quando a gente pensa em engajamento, né, a gente se engaja naquilo que nos motiva a se engajar. Perfeito. Então, aquilo que a gente chama de vestir a camisa, né, eu faço isso, ou nós fazemos isso, quando a gente se sente, né, motivado a realizar determinadas funções. Né? O fato de a gente estar aqui discutindo, por exemplo, um tema,
né, que faz parte do nosso cotidiano, que é a ação comunicativa, que a gente realiza ela em todas as funções, dentro do seu espaço familiar, nas relações de trabalho, nas relações sociais, né, nas redes sociais, em todas as ferramentas que a gente utiliza, né? Então, trazer as pessoas, né, em prol de um objetivo em comum, né, todos trabalhando voltado para alcançar determinadas metas. Então, o engajamento está focado exatamente nesse sentido, né? Eu me engajo, você se engaja, né? Então, todos nós nos engajamos, né, em prol de um resultado. E esse resultado ele vai construindo caminhos, né? Não é algo dado pronto, mas é um processo, né, que ele vai gradualmente, né, sendo construído. Às vezes acerta, às vezes se percebe a necessidade de se reconfigurar o processo, e o importante é que a comunicação esteja sim sendo eficaz, que o estudante, que o trabalhador esteja entendendo o que a empresa quer passar, como a empresa quer ser vista. Não é isso, professor? E é justamente a comunicação que traz esse entendimento, né? Se eu transmito, né, uma informação, eu preciso de um receptor que entenda a minha mensagem, né? E esse entendimento é que cria possibilidade justamente, né, de construir algo de forma coletiva. E quando o receptor não entende, não capta, não está vendo a comunicação, está vendo um monólogo, está vendo, a comunicação não foi concluída, tá certo? Professor, tem um ponto aí que me parece extremamente importante para a gente pensar sobre isso, né, e trazer à tona aqui rapidinho, é que não existe uma única forma de comunicação, a gente tem uma diversidade enorme quando se pensa na comunicação. A gente tem a comunicação escrita, a gente tem a comunicação gestual, porque o gestual fala muito, né? A gente tem a comunicação verbal, né? Então, a gente vai percebendo que... Foi bom falar, a gente vai abordar isso na terceira unidade. Pois é, então vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar mais sobre o assunto, mas a gente vai perceber o quanto, né, a comunicação ela é presente praticamente em todas as funções que ela é multifacetada, né, professor? Exatamente, está presente praticamente em tudo. Então, como não pensar isso dentro de uma estratégia de uma empresa, né, para se comunicar com seus públicos, interno e externo? Compreendido, tá bom. Bom, pessoal, infelizmente a aula foi rápida, foi gostosa, porque o professor tem muito a nos passar. Espero que você tenha gostado. Professor Hernandes, muito obrigado pela sua participação e ter ajudado o nosso querido estudante do curso técnico de Recursos Humanos de Comunicação Empresarial. Professor, eu agradeço pela oportunidade da conversa, né? Espero que a gente tenha dado uma contribuição nesse sentido, né? E a gente deixa aí também as próximas unidades trazer novas contribuições nesse sentido. Tá bom, muito obrigado. Estudante, até a próxima unidade, até a terceira e última unidade, e fique com Deus.